Olá pessoas, sejam bem-vindos à nossa primeira aula, do nosso curso de C# orientado a objetos. Bom, nessa aula a gente vai começar a criar um projeto, para que a gente possa entender como funciona, uma programação orientada a objetos, tá bom? Bom, a gente vai abrir aqui o nosso Visual Studio, A gente vai criar aqui um novo projeto. Vai ser, no caso, uma biblioteca de classes mesmo. Em próximo aqui a gente vai dar um nome para o nosso projeto, O nome do projeto eu vou botar aqui o seguinte, Objetos, melhor, vou botar o seguinte, Classes C#. Pronto. Vou dar aqui um Create, para criar nosso projeto, Vamos aguardar aqui o Visual Studio fazer toda a criação. E pronto. Ele criou para a gente aqui, Esse é nosso projeto dentro da solução que a gente definiu logo anteriormente. De início a gente vai apagar aqui essa classe e nós não iremos precisar dela no momento, Eu vou mostrar a vocês como funciona todo o processo de criação de uma classe, Para a gente criar, no caso, uma classe, a gente precisa clicar com o botão direito em cima da solução, aí vamos agora em adicionar, aí tem a opção classe, Vamos dar aqui o seguinte, primeira classe, Vamos dar aqui um Enter, pronto. A essa altura do campeonato, vocês já devem saber, para que servem essas opções aqui, com o nome using na frente, Bom, eu vou passar somente uma breve explicação para que a pessoa que seja realmente iniciante, que não tenha pegado, não tenha absorvido essa informação anteriormente, possa absorver agora, Aqui em cima se chamam de bibliotecas, Eu utilizo a palavra reservada using para poder importar a biblioteca. Ou seja, aqui eu utilizo using system, ou seja, eu estou importando para dentro da minha classe a biblioteca system, ou seja, o pacote system para minha classe. Isso é muito parecido com Java. Quem programa em Java realmente vai entender isso aqui com mais clareza. Bom, temos aqui a minha primeira classe, está dentro do namespace. O namespace, o que é um namespace? O namespace vai se representar como o projeto, Note, namespace, classes, C# e aqui em cima, nosso lado tem o nosso projeto com o mesmo nome, E aqui, class, o nome da classe é a primeira classe. O que acontece? Toda vez que eu for programar uma classe, ela tem que ser iniciada a programação dentro do nome da classe, ou seja, entre o parêntese, entre as chaves, do nome da classe. Ou seja, se eu começar a programar por aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, var int valor, Para eu poder utilizar esse valor aqui, por exemplo, eu não vou conseguir estar utilizando, por quê? Porque não está dentro da minha classe, Como eu falei para vocês, Tudo que eu for escrever da classe precisa estar dentro dessas chaves aqui. Se eu passar a informação aqui para dentro dela, vamos ver. Olha aí, agora funcionou, normalmente, Então, aqui eu estou declarando uma variável com nome e valor do tipo inteiro que vai ser igual a 0, A gente não vai realmente trabalhar com esse tipo de programação, com esse tipo de lógica nesse curso, tá bom? Vai ser realmente 100% orientado a objetos, Bom, vamos aprender a como declarar atributos na classe. Antes de começar a explicação e a prática, eu vou somente passar aqui uma informação importantíssima, para que possa clarear a mente de vocês. Por exemplo, suponhamos que eu tenho um sistema,
E nesse sistema ele tem diversas tabelas no banco de dados, né? A gente tem aqui o nosso caso, né? Deixa eu só abrir aqui o gerenciador de servidor. Tenho aqui alguns bancos de dados aqui já pré-configurados, né? Deixa eu pegar esse aqui. Sistema de vendas, tabelas, né? Pronto. Eu tenho aqui, vamos supor que eu estou desenvolvendo um sistema que vai utilizar este banco aqui, né? Sistema vendas, né? O que é preciso para que eu possa criar, né, um sistema para cadastrar as informações nesse banco de dados? Eu preciso de três coisas, né? Preciso de uma tela, né, de um formulário para cadastro, é óbvio. Preciso de uma classe modelo para poder receber essas informações diretamente do meu formulário, né? E preciso de uma classe controller, né? Que é para poder pegar as informações da minha classe modelo, né? E fazer toda a comunicação com o banco de dados, né? E inserir, né, as informações dentro, né, de acordo com a tabela que eu vou utilizar, né? Então, quando a gente fala, né, sobre programação orientada a objetos, o conceito é bem simples, né? Cada entidade do banco, né, o que é uma entidade do banco? Vai ser a tabela. Cada tabela do banco, dentro de um sistema, ela é representada diretamente por uma classe, né? Como a gente pode declarar, né, os atributos que são dentro da tabela, dentro da minha classe? É bem simples, né? Eu primeiramente vou analisar aqui as informações, aqui, né? Tem categoria, né? Categoria, aqui no banco tem o campo ID, tem um campo nome e tem um campo descrição. Como eu faço para poder declarar esses atributos, né, dessa tabela aqui na minha classe? Porque essa classe aqui eu quero que represente a minha tabela de categorias dentro do sistema, né? Então, a gente sempre vai fazer da seguinte forma, né? A gente pode vir aqui, ó, public int, né? Que é o tipo do ID, é um tipo inteiro, né? Como definir no próprio banco, né? Se no caso no banco tiver float, tiver no caso long, né? Você precisa utilizar a propriedade que corresponde a esse tipo de dado no C Sharp. É interessante isso, tá bom? No meu banco aqui na minha categoria eu coloquei como inteiro, né? Como int, né? Eu vou passar o nome da minha propriedade, né? ID. Depois eu posso dar um espaço, no caso abrir chaves, né? E digitar os parâmetros get e set. Por que esse parâmetro get set? Porque a minha propriedade ID ela vai passar e buscar informações diretamente no sistema, né? Essa é uma entidade, né, é um atributo que vai receber, vai buscar e vai passar informações. Bom, já declaramos aqui, né, o atributo ID. Vamos agora declarar o atributo nome, né? Nome, nesse meu banco de dados, eu coloquei da seguinte forma, né? Coloquei ele como varchar, né? Então, ou seja, eu venho aqui, ó, public, né? Eu quero que ele seja acessado, esse atributo, dentro de outra classe, né? Vou passar o formato que corresponde, né, ao tipo de dado que eu criei a tabela no banco. No caso, no C Sharp é o string, né? Que reconhece como texto e números, tá bom? Tudo que você digitar, né, se for do formato string, ele vai ser convertido diretamente para como se fosse palavras, né? O C Sharp vai interpretar isso como se fosse palavras. Bom, depois que eu declarei aqui o tipo de dado, eu vou passar o nome, né, do atributo, né? Então está como nome. Lembrando, né, sempre o get e set, né? A mesma coisa eu vou fazer com descrição. Public string descrição. Get, opa, não abriu aqui a chave. Get set. Pronto.
É somente isso aqui, Jardel? É, praticamente sim, né? A gente já criou aqui a nossa classe, que corresponde aqui ao categoria, né? A tabela categoria, né? E declaramos os atributos de forma que corresponde corretamente com as colunas do banco de dados. O que eu preciso fazer agora? Existe uma coisa muito importante, gente. Se essa classe ela for se ela precisar ser acessada dentro de outro sistema no nosso própria solução, né, de outro projeto, a gente precisa declarar ela como pública, né? Por quê? Se a gente não declarar ela como pública, a gente não vai conseguir acessar as informações diretamente da classe e também não vai conseguir fazer a chamada da classe, né? Então, a gente declara como pública, né? Public. Pronto. A classe já está como pública. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai criar agora, né, uma segunda classe, tá bom? A gente vai criar agora aqui a classe de produtos, né? Vamos ver. Na tabela de produtos temos o ID, temos o nome, temos o categoria ID, temos o código do produto, temos o preço e também temos a descrição, né? Então, o que é que isso vai fazer, né? A gente vai ter que criar uma nova classe, né? Que deve constar tudo isso aqui que a gente precisa colocar na classe, né? Ou seja, temos que ter uma propriedade para o ID, para um nome, para a categoria ID, para o código do produto, para o preço e descrição. A gente vai vir aqui, a gente vai adicionar classe, vamos colocar como produtos, né? Aqui mesmo, deixar sempre com a letra maiúscula aqui, produtos, pronto, né? Lembre do que eu falei para vocês, sempre deixar aqui como public, se a classe for precisar ser chamada, né? Fora do nosso projeto ou do nosso diretório aqui, né? O que a gente vai fazer agora vai ser bem simples. A gente vai vir aqui, olha, public int id. Um macete bem importante, né? Uma dica, né? Você pode digitar o prop, né? E depois dar duas vezes tab, né? Que ele vai gerar essa propriedade aqui. Aí você só faz o que? É fazer a alteração aqui do tipo de dado, né? Que é string. Depois dou um tab, dois tabs novamente, vai para o my properties. E vou trocar também aqui o nome, que vai ser no caso para nome, né? Pronto. Eu vou fazer a mesma coisa embaixo, prop, tab. Esse aqui vai ser int mesmo, né? Categoria ID. Prop, tab. Temos que botar agora aqui o código do produto. Geralmente o código ele vai ser string, né, que vai comportar letras e números, tá bom? Produto. Prop. Vai ter no caso o preço, né? Então vai ser no caso aqui um decimal. Preço. Realmente aqui um prop tab, né? Vai ser aqui o formato string, né, que vai ser a minha descrição. Pronto. Terminou aqui? Não, não terminou. Por que não terminou? Veja bem. No nosso produto, a gente tem aqui uma informação chamada, um atributo chamado categoria ID. O que é que a gente vai precisar, né, para a gente poder pegar essa informação da nossa tabela, né, qual o ID da categoria? A gente precisa chamar, né, a classe categoria. Para a gente chamar a classe categoria, né, como, no caso, declarar ela como um atributo aqui no sistema, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai ter que vir aqui, ó. Opa. Public
categoria, ou melhor, está como primeira classe, né? Primeira classe, categoria, get set. Pronto. Por que eu estou usando isso aqui, gente? Se no meu projeto, no meu sistema, um exemplo, né, eu for precisar somente do código, né, que é aquele número, né, do produto, né, no caso o número da categoria, eu não vou precisar aqui, né, declarar a classe de categorias, que no caso é o nome primeira classe, né, como atributo nessa classe. Mas se eu for precisar utilizar o nome, né, não somente o código, mas se eu quiser, no caso, mostrar o nome no meu formulário da categoria, né, eu preciso, né, declarar essa classe como atributo, a classe de categorias como atributo na minha classe de produtos, entendeu? Então isso é questão realmente de boa prática em programação orientada a objetos, e é isso aí. A gente vai continuar na nossa próxima aula, né? Nossa próxima aula a gente vai aprender um pouco mais sobre programação orientada a objeto, a questão de herança, né? E é isso aí. Até a próxima videoaula, gente.